Vocês me ouvem? Me ouvem? O streaming, conseguiu ligar o streaming? Desculpa, a gente nem foi apresentado, né? Acho que eu nunca tive contigo. Opa, Policom não. Bom dia a todos. Estou vendo que tem o Jefferson e a Renata aqui conectados. A gente só está ligando aqui o bate-papo, tá? Do Moodle. Eu já vou mudar aqui o perfil do Jefferson e da Renata. Já vou passar para o apresentador para vocês ligarem suas câmeras, tá? E vamos definir uma ordem aqui. Eu vou me apresentar e a gente define uma ordem de trabalho. Entrar no chat. Pronto. Estou no chat agora também. Estou no chato. Não precisa, a webconferência nós estamos aqui, né? Só estamos nós. Acho que agora há pouco tinha bastante gente. Olá, Gustavo. Você está assistindo a gente via streaming? Eu estou vendo que a Renata e o Jefferson estão no bate-papo no Connect mesmo.
tá? Mas a gente vai tentar concentrar o bate-papo, Renata e Jefferson, lá no Moodle mesmo, tá bom? Mas a gente vai dando uma olhada aqui também, né? Vocês ficam à vontade para ligarem a câmera de vocês e o mic. Eu não tenho áudio de ninguém ainda. O Gustavo já respondeu que está lá no bate-papo também. Eu agora há pouco achei que tivesse mais pessoas no bate-papo, mas agora só tem 2 convidados. A Renata entrou lá também. Tá, legal. Bom, então bom dia a todos, aos que estão assistindo, né? Já tem mais gente entrando aqui, eu vou aprovar. Vocês não estão colocando aqui no Connect, não estão colocando qual que é o polo de vocês? Seria bacana colocar, tá bom? Ou renomear aí, só para a gente ter facilidade de interação, tá? Mas bom dia a todos, eu sou o Ivan. Eu tenho aqui à minha direita, que é a esquerda do vídeo, o Fábio Teixeira. Temos aqui um microfone a mais. Olá pessoal, bom dia a todos. E tem aqui à minha esquerda, que é a direita no vídeo. Alguém está brincando aí com maximização, acho que a Tatiana, que está online. Eu tenho aqui à minha esquerda o Frederico Kors. Bom dia pessoal, vamos iniciar nossas discussões, as conversas aqui, estamos à disposição. Um abraço. Bom, o objetivo de marcar essa reunião foi tentar conversar com alguns alunos, né, os que puderem entrar com áudio e vídeo aqui no Connect, para a gente ver se a gente pode ajudar em alguma coisa, em alguma dúvida, e também de aí quem não puder entrar, de tentar responder algumas dúvidas, e quem puder entrar via bate-papo do Moodle e estiver assistindo a gente por streaming, né? Então esse é o objetivo. Então a gente fica à disposição aqui. As pessoas que estão no Connect, que tem entrada com áudio e vídeo, eu já mudei o perfil de vocês. Vocês ficam à vontade para clicar no botão aí e acionarem suas câmeras e seus microfones, tá? Conforme a instrução que eu coloquei lá no Moodle. E também quem tá aqui no Moodle no bate-papo pode começar a colocar algum tipo de dúvida, alguma conversa. Se for necessário, né, e tiver dificuldade de entrar aqui no bate-papo do Moodle e explicar alguma dúvida, se precisar, eu passo meu telefone aqui, a pessoa liga aqui e a gente já faz uma quarta possibilidade de entrada. A pessoa entra via voz aqui, eu ponho em viva voz. Tá bom? Então, quem precisar, avisa aqui que eu passo o meu telefone. O da sala, não, mas o da sala não tem mais aqui. Antigamente a gente tinha um ramal aqui. Tá? Mas eu posso passar o meu. Depois eu vou ser obrigado a mudar o número do meu telefone. Bom, estamos à disposição aqui. Vamos ver aqui, a Renata está ligando aí a imagem dela. E no bate-papo aí eu estou observando, né? E quando for uma situação que é mais para eu responder, aí o Fábio e o Fred... Ah, tem ali no canto? Obrigado. Então eu vou pedir para você o número. Que a possibilidade de telefone aqui local, nós temos também na sala, mas ele a base é fixa, então aí se for necessário eu passo o número dali, tá bom? Ainda não temos áudio de ninguém e nenhuma solicitação de dúvida no chat do Moodle. Então quando eu for responder alguma questão, o Fred e o Fábio ficam monitorando aqui o bate-papo e vice-versa. Quando são eles respondendo, eu fico dando uma olhada aqui nas solicitações.
Se não tiver pergunta, a gente faz aqui uma pergunta. A gente faz. A Renata ligou o mic. Bom dia, Renata. Renata de Palmas. A gente faz uma chamada oral. Aqui. Por favor, tá ligado. Ó, pessoal, acho que não tem pergunta, então nós poderíamos começar, né, sabendo de vocês, o que vocês estão achando do curso, quais são as dificuldades até o momento, quais são os dilemas que vocês estão enfrentando agora, mesmo porque vocês têm que entregar o trabalho do Wiki, né, até sexta-feira, é essa data, né? Isso. Até segunda. Até segunda, né? Tem uma pergunta ali. Então vamos lá. Obrigado. Obrigado. Você passou para mim como? Legal. Valeu aí. Obrigado. Vamos fazer assim, eu vou anotando aqui, eu já vou anotando que a Sueli já postou aqui um comentário, tá? E aí alguém pede a palavra aí para comentar o que o Fábio começou colocando aqui sobre o que está achando do curso, em especial também se perguntou do Wiki, né? Sobre as dificuldades ou o que está achando interessante ou não a proposta que nós fizemos, né? A da Sueli, colocou, eu não sei que polo que ela as questões éticas e as questões tecnológicas de integração de dados são as principais atenções no momento ou há algo mais importante? Agradeço, Sueli. Obrigado, Sueli, pela participação. Ao colocarmos, escolhemos o conteúdo para essa disciplina de base de dados, a intenção foi, como é uma reaplicação do curso, a gente aproveitar o máximo que foi possível aproveitar do material da segunda edição do curso, por ser uma aplicação, e óbvio, a gente decidiu colocar, né, o Fábio é tutor de conteúdo, né, o Frederico é meu assessor para assuntos aleatórios aqui, é um epidemiologista e estaticista aqui do grupo, a gente colocar algumas visões mais novas, né, e que a gente acha mais pertinentes no momento. Então, a questão ética, inclusive, a gente quase não discutiu no material. Né, questões éticas, inclusive na literatura há apontamentos de liberação de equipamentos para descarte, né, para equipamentos ultrapassados que continham dados de pacientes, por exemplo, nos Estados Unidos, e toda a discussão dos impactos que isso pode gerar, né, para a ética, né, para quem tiver acesso a esse dado. Há também questões éticas muito interessantes que estão mais próximas do conteúdo que a gente abordou, do assunto Big Data, por exemplo, quando você faz análise de dados de grandes volumes e você faz identificação das pessoas ou das instituições, né, ou você faz algum tipo de identificação que a priori não estava autorizado, não estava planejado e que essas pessoas possam gerar constrangimentos, né, ou algum tipo de conflito com a legislação do local. Né? Então, por exemplo, a pessoa pode ter identificado um tipo de ganho financeiro ou ligação telefônica, um exemplo típico aqui no Brasil. Né? A gente pode ter acesso a um tipo de dado que expõe a situação financeira daquela pessoa, sendo que ela tem direito a sigilo fiscal, a partir de dados de saúde, por incrível que pareça. Então, esse tipo de identificação, existem as identificações que são diretas, em que o próprio dado primário possui uma identificação e ela é exposta publicamente. Existe um nível de identificação que é a mais complexa no momento, que é quando você lida com dados, por exemplo, genéticos, né? Ou com cruzamento de dados clínicos, que mesmo não constando o nome da pessoa,
você cruza o endereço daquele indivíduo com dados genéticos, com histórico hospitalar, e você consegue reidentificar a pessoa. Esse é o nível mais complexo e que alguns comitês de ética no mundo já estão atentos para fazer análise quando tem um novo projeto de relacionamento de dado, isso tem que ser considerado. Aqui no Brasil eu ouço bastante discussão, mas eu não vejo ainda uma legislação própria que impeça esse tipo de situação, a menos da PEC da internet, né, que está para ser votada, né? A última versão foi liberada, se eu não me engano, na sexta-feira passada. Não sei se alguém chegou a ver aquela mudança mas o foco da PEC tem a ver com como as operadoras de internet podem atuar no Brasil e que tipo de dado que ela guarda, né? Ela não trata especificamente da confidencialidade do dado, considerando um dado que já é aberto, que já é público, né? Então isso é um assunto realmente espinhoso e a gente não abordou, né? Mas eu acho um assunto quente sim, Sueli. E a outra pergunta que você fez sobre a integração. Sim, a gente colocou uns comentários, né, e algumas indicações de leitura para vocês com foco na integração dos dados. A gente acabou de participar, eu e o Frederico, de um evento lá na USP, na semana passada, que tratava exatamente da interoperabilidade dos dados na saúde. E tivemos, inclusive, pesquisadores portugueses relatando as dificuldades que eles têm em Portugal. E também já tivemos um evento de geografia da saúde, em que o principal ponto para quem trabalha em epidemiologia em saúde, usando dados públicos, é essa integração, né? Também faz parte das ações do governo do estado de São Paulo, imagino de outros estados, a preocupação com essa integração do dado, né? Então, a gente considera esses assuntos mais quentes, então a gente recomenda que eles tenham a atenção de vocês. Vou passar aqui para outro. A Sueli respondendo: estou aprendendo muito no curso e considero que o Wiki ainda é um desafio. Obrigado, Sueli. A gente também acha que tanto o formato do Wiki do Moodle, ele não é um formato mais propício, mas é o que a gente tem disponível, e ele traz alguns benefícios para nós, mas a gente acha que o exercício, o conteúdo era bastante desafiador mesmo, mas ele era de grande utilidade para quem está enfrentando esse desafio, né? A Sueli dizendo da neutralidade da rede é um assunto que está ligado à integração dos dados. É isso mesmo. Ele é uma parte dessa discussão, né? A parte das operadoras de conectividade de web, né? E a outra parte é a parte da própria guarda, que quem faz o dado clínico, a guarda do dado, seja o governo, seja um hospital privado, que é a outra parte que não está mencionada nessa PEC. Então, obviamente, outras legislações sobre direito ao dado devem ser usados, inclusive portarias do CFM, para montar o arcabouço legislativo para isso. Vamos ver aqui agora. Oi? Renata, né? Vamos ver aqui a Renata Braca. Tenho dúvidas com relação à montagem do gráfico. Se escolho o tópico, assistência à saúde. Temos que gerar um gráfico para cada opção lá? Bom dia. Vocês me ouvem? Sim, estamos ouvindo. É a Renata? Por favor. Primeiro eu quero parabenizar vocês pela iniciativa. Sem dúvida alguma vai contribuir muito com o nosso estudo. Eu sou do Polo de Palmas, mas moro em Goiânia, e estou com meu filho pequenininho aqui do lado. Se vocês escutarem algum barulho, não se preocupem. A minha dúvida é com relação à estrutura da Wiki. A gente tem que elaborar o gráfico. Não é nem tanto em criar o gráfico na ferramenta, porque eu já conhecia, já tinha feito alguns gráficos. Mas, por exemplo, se a gente escolhe um daqueles indicadores lá, a assistência à saúde, e aí a gente vê lá no Tabnet que são várias opções que a gente tem com relação àquele indicador. A gente pode escolher apenas uma daquelas opções, ou tem que fazer para vários, ou para todos? Essa é a minha dúvida.
Olá, Renata, Frederico. O Tabnet, ele tem em mente que você faz o cruzamento de ou a listagem de uma variável, o cruzamento dessa variável com mais uma variável. Todo o restante é filtro. Então, se você quiser filtrar por estado, por município, por região, por sexo, por faixa etária, todo o restante abaixo mostrado no Tabnet são filtros na sua busca. A variável que você escolhe é a primeira opção que você tem, as duas primeiras opções. A variável para ser apresentada e se você vai fazer o cruzamento dessa variável com alguma outra. Se foi claro com você... Obrigado, Renata, e pelo visto já está formando novos informatas em saúde aí em Palmas, né, da família. Obrigado, se precisar pode entrar de novo na conversa. Quer fazer um comentário sobre o que o Gustavo está perguntando? Outras referências? O Gustavo, ele fez uma pergunta dizendo se, ao cruzar os dados e montar, né, ao desenvolver o trabalho do Wiki, ele poderia usar outras ferramentas. Sim. É bem interessante o cruzamento de dados com outras fontes. Por exemplo, sei lá, será que a incidência da dengue está relacionada, por exemplo, se nós formos utilizarmos a ferramenta do Google Trends, com as buscas dos usuários em um determinado período? Poxa, nós poderíamos fazer esse tipo de comparação. É claro, teríamos que buscar suporte em artigos, em notícias, para elaborar melhor a nossa justificativa e essa relação. Mas sim, pode, seria bem legal nós vermos fontes além do DataSUS sendo utilizadas no trabalho Wiki. Excelente comentário. Eu vou fazer uma provocação aqui e vou passar para o Fred, ver se ele morde a isca. É bem bacana isso. E aí, concomitantemente, a Renata estava postando assim, se pode comparar os dados do DataSUS com o IBGE, que ela estava lendo alguns artigos que fizeram essa comparação. Sim, é sempre algo criativo você fazer esses diferentes cruzamentos. Mas o problema é ligar alhos com bugalhos, né? É você entender, você precisa de alguma maneira compreender a natureza daquele dado para que você realmente possa, em primeiro momento, fazer uma correlação, compreender o que ele tem a ver com outro dado que você tem em mãos. Por exemplo, eu estava citando, acho que ontem à tarde, a própria noção de leito de hospital tem algumas diferenças que os gestores acabam tendo que definir na sua região, às vezes, até se, por exemplo, se leito de UTI entra, se leito da porta-balão lá da enfermagem é contabilizado ou não, perfeito? Então, às vezes, até conceitos que são bastante usuais na área da saúde, há diferenças de interpretação. Ou eu estou exagerando, Fred? Não, gostei dessa provocação, professor Ivan. É que, na verdade, falta a gente padronizar. Quando você fala leito, o que eu quero me referir a leito quando eu quero verificar o espaço, quantas pessoas eu posso receber na minha unidade de saúde? Eu tenho leitos para internação, tenho leitos para internação de curto prazo, no caso, hospital dia, e tenho leitos para fazer internação em unidade de terapia intensiva. Além de ter leitos para recuperação pós-operatória. A partir do momento que a gente consegue fazer essa classificação, eu posso definir quantos eu tenho. Só que, é claro, existem alguns hospitais, eu estou falando alguns hospitais, mas isso, na grande maioria dos hospitais de médio e grande porte, acontece isso, de você ter leitos intercambiáveis. Então, ora, um determinado local, ele é uma unidade de terapia intensiva, ora é um leito normal para internação, assim como para recuperação.
Perfeito. Então, às vezes, o dado tabulado sobre o passado, a história de um estabelecimento de saúde, ele é uma visão global sobre aquele conceito, mas às vezes ele perde esse tipo de detalhamento, o que aconteceu naquele período com relação ao intercâmbio de um leito. Né? Agora, às vezes a análise que você está fazendo não tem importância esse detalhe mesmo. Tá? Então, a única coisa que eu percebo é que a gente, quando vai olhar um trabalho de alguém que faz um cruzamento de dado, a gente questiona se a semântica, o significado daquele conceito está pareado dentro das bases que você olhou. Às vezes o significado é o mesmo, mas os períodos, né, de tempo é que são distintos. Então essa preocupação precisa estar em mente. Não basta apenas você conseguir 2 tabelas de dados, 2 bases de dados, e você sai medindo uma correlação, e o número que você obtiver, ele já lhe diz uma verdade de relacionamento. Tá? Mas eu acho que a gente tem que sair correlacionando e tentando... a correlação é como se fosse um gerador de hipóteses, né, Fred? Sim. Correto. Ou seja, você vai vendo coisas que parecem ter alguma ligação, e aí ao você identificar alguma correlação, aí você escolhe outras abordagens, né, estatísticas ou analíticas para investigar causalidades, por exemplo. Exatamente. Então eu quero saber, será que existe, acho que a gente estava discutindo essa semana até sobre isso, às vezes o indivíduo ele usa um estudo de associação e ele já infere causalidade. E na verdade eu só consigo pensar em causalidade se eu estiver trabalhando com uma questão temporal. Eu realmente estou acompanhando um grupo de pacientes ao longo do tempo. A gente fala aqui pacientes que a gente está relacionado a um curso de especialização em saúde. Mas esses conceitos todos em epidemiologia e tratamento de dados, a gente pode aplicar tranquilamente em gestão. Já tem alguns livros falando sobre o uso da epidemiologia na gestão convencional, gestão de empresas. Então, o que a gente tem é correlação. Eu tenho 2 variáveis trabalhando em conjunto ou trabalhando de forma inversa. Mas isso não significa causalidade. Para eu indicar causalidade, eu tenho que verificar isso ao longo do tempo. Fazer um trabalho, um estudo temporal. Aproveitando que o Fred já está com o microfone, a Camila faz uma pergunta capciosa aqui, que a gente estava olhando aqui, a gente não estava conseguindo ver se tem mais dados lá. Professores, gostaria de uma indicação de bancos de dados sobre saneamento básico. Nos cadernos de saúde, os dados disponíveis são apenas de 91 e 2000. Você lembra de onde que pode achar alguma coisa mais atual? Então, essa resposta para a Camila, falaria, você tem que procurar no IBGE. O IBGE fornece informação para o DataSUS para alimentação dos cadernos de saúde. É uma pena que essa informação está disponível no caderno só até o ano 2000. A gente tem muitas outras informações para avaliar em 2010, por exemplo. Eu vou passar aqui. Fábio, você não quer comentar sobre o Cloud Computing aqui? Eu caí do bate-papo. Me tiraram do bate-papo. Você quer fazer algum comentário aí do Cloud Computing? Por favor. O Vastro, ele fez uma pergunta em relação a Cloud Computing no domínio da saúde. Se os dados colocados nas nuvens, eles podem comprometer a segurança do paciente, expor os dados do paciente, e como é tratado esta questão na área da saúde, riscos, direitos do paciente, etc. O que eu respondi para o Vastro aqui no chat foi que, na minha opinião, eu não sei se os outros professores compartilham dessa opinião, Cloud Computing é algo inevitável. Assim, as empresas que não estão no domínio da saúde e as que estão no domínio da saúde estão migrando para esse cenário. Porque reduz custo, diminui a quantidade de funcionários que não são destinados para, por exemplo, o foco de uma clínica
atender o paciente e não manter uma equipe de funcionários para manter, por exemplo, um data center que hospeda os dados dela. Se ela consegue terceirizar esse serviço, por exemplo, para o serviço de clouding do Google, para ela financeiramente pode ficar melhor. A questão de segurança é algo que... O problema de segurança é tratado quando você usa ou não usa o cloud computing. Você enfrentará esse problema, não tem como. O que nós temos que fazer, profissionais de informática em saúde, é encontrar mecanismos tecnológicos que minimizam esse problema. Agora, falar que a segurança será algo que impedirá essa migração para cloud computing, eu acredito que não. Bem interessante esse assunto. Nós vimos, né, eu e o Fred estávamos lá na USP semana passada. O professor Fabrício Alves é um professor que já foi da Fiocruz, já esteve no Mackenzie, aliás, ele está de volta no Fiocruz, ele teve uns anos em Portugal, e a área de pesquisa dele é exatamente essa. Ele estava discutindo com a gente que a computação em nuvem já há tecnologia para você, obviamente, você deposita o dado que é da área da saúde, que é sensível, que exige essa privacidade, você já guarda ele criptografado na nuvem. Só que você ainda... Isso já existe, é uma realidade hoje. Só que você gasta, do ponto de vista computacional, né, tempo em codificar o dado, depositar na nuvem. Quando você retira da nuvem, você recodifica para você fazer algum tipo de contabilidade, por exemplo. E o que ele estava explicando, Fábio, coisa muito interessante, que já pesquisa, mas ainda não é tão madura, não virou produto ainda, mas já há alguns servidores nos Estados Unidos, na Europa, que você deposita o dado clínico criptografado e na hora de fazer uma busca ou alguma inferência, você faz diretamente no que está criptografado na nuvem, sem descriptografar, sem reverter o dado. Então você transporta uma lógica matemática que é usual nos computadores atualmente por um outro tipo de operação no dado criptografado. Então isso aumenta a segurança, por quê? Imagina que você contrata um servidor externo. Né? Eu falei isso até ontem com a Simone, é um sistema para pacientes de fonoaudiologia. Aquele informação do paciente, ele está aqui na Unifesp, então nós temos um controle do acesso. Mas quando eu coloco numa hospedagem fora da Unifesp, comercial, eu não posso afirmar que uma outra pessoa não vai fazer acesso. Perfeito? Eu teria que ter contratos e provavelmente pagar mais dinheiro por esse serviço do que esses serviços de supermercado, de prateleira, para poder ter um servidor que realmente não seja acessado por uma equipe técnica da hospedagem. Ao fazer isso, eu posso também colocar dados criptografados lá. Perfeito? Então, mesmo que o técnico faça acesso ao dado, ele não consegue compreender o dado. Mas mais que isso, agora eu posso fazer uma operação que eu faço aqui na minha máquina, diretamente lá na hospedagem no dado criptografado. Ele é um pesquisador que está trabalhando com isso, tem um doutorando trabalhando com isso, ainda é algo em fase de desenvolvimento, mas é uma coisa muito interessante, especialmente para a área da saúde, o acesso ao dado é algo bastante relevante para ser discutido, né? Uma proteção. E por que a gente fala, às vezes, é muito curioso, né? O dado no papel, a gente tem, isso vai ser discutido na disciplina de prontuário eletrônico do paciente. Mas o dado em papel, a gente tem uma preocupação desse tamanho, pequenininha. E o dado eletrônico, a gente tem uma mega preocupação com relação à confidencialidade. Se você vai hoje lá em algum hospital, aí, às vezes você entra e você consegue ter acesso ao dado em papel, está ali circulando no balcão, ou você entra ali na sala e você apanha. E por que no mundo eletrônico tem essa neura tão grande? Existe um motivo, né? Porque o dado em papel, para você fazer cópias dele, tem um custo físico. Você tem que ir lá e xerocar ou fotografar. O mundo eletrônico, a cópia do dado eletrônico, o custo tende a zero. Então você pegar um dado lá, um prontuário da Dilma, e você replicar ele no Facebook, e milhares de pessoas vão ter acesso a isso em 1 minuto.
perfeito? E sendo que em papel a propagação é muito mais lenta. Então essa preocupação com acesso ao dado eletrônico, ela é realmente muito maior que o acesso ao dado em papel, tá? Mas é interessante. Eu vou passar aqui a pergunta da Tatiana Cruz sobre ERP na área da saúde, que é um prato cheio aqui para o Frederico. Por favor. Eu estava respondendo aqui para a Tatiana também no bate-papo. Bom, ERP para mim é fundamental dentro da área da saúde. ERP, CRM, BPM. Por quê? Para eu conseguir efetivamente ter um controle dentro da área da saúde, não adianta eu falar, está faltando dinheiro, tá? Quanto se gasta? O que está se gastando? Está se gastando de forma efetiva, não está? Então nós precisamos saber onde está sendo gasto cada centavo na área da saúde. Controle financeiro, controle de pessoal, controle de bens, produtos. Então tem que ter um controle de almoxarifado adequado, controle de fornecedores. Então se você consegue ter todo esse controle e também ter a visão, até a gente teve uma palestra em Ribeirão, falando sobre, ao invés de ter o conceito de CRM, ter o conceito de PRM, é a gestão de relacionamento com o paciente, que eu coloquei aqui na resposta para a Tatiana como CRM mesmo. Então você começa a ver o paciente não como o paciente ou como o cliente em si. Você tem o paciente, mas sabendo que o paciente, diferentemente de você, que está com algum dinheiro no bolso, quis passar uma tarde no shopping, foi lá comprar uma bolsa nova, com um sapato novo, o indivíduo ele busca um serviço de saúde basicamente por dois problemas. Ou tem algo doendo, ou tem algo fedendo com ele. Isso faz com que o limiar de excitabilidade neuronal, a irritabilidade dele, fique muito ampliada. Então, ele explode a qualquer momento. E a gente tem que receber esse indivíduo de outra forma. Então, você tem que preparar a equipe de outra forma. E com os conceitos de CRM, você consegue antever situações de patologias que estão aumentando na tua região, funcionários, agradabilidade dos seus pacientes que estão chegando e ampliando um pouco mais a visão também para o familiar desse teu paciente. E com relação ao BPM, você entender quais são todos os fluxos dos processos. Você recebe o indivíduo. O médico ele tem que saber que se foi constatada alguma doença que tenha que ter a notificação de agravo, ele tem que fazer isso daí. E não deixar para a enfermeira fazer, que deixa para a técnica de enfermagem fazer. Porque quanto mais rápido a gente tiver essa informação, e essa informação registrada no banco do DataSUS, mais rapidamente o Ministério da Saúde consegue prever ações no território nacional. E a gente tem que ver que muitas vezes a gente tem que pensar em barreiras fitoterápicas de estado para estado ou em termos nacionais. A gente só consegue fazer isso se a gente tiver o dado registrado. Então, o médico atendeu o paciente, registra-se o dado. Esse paciente vai fazer o quê? Vai fazer algum procedimento na enfermagem? A enfermagem tem que registrar essa informação. Então, quais são todos os processos? Quem deve registrar? Para onde caminhar essa informação? Isso é fundamental. Por isso, ERP, para mim, dentro da saúde, é fundamental. Assim como CRM e BPM. Excelente. Obrigado, Fred. Vou passar aqui para o tópico da Leandra. Eu estou visando o pessoal, eu estou anotando aqui no Connect uma ordem aqui, à medida que a gente vai vendo, vamos anotando aqui. Se a gente não respondeu, a gente deu uma enrolada aí, vocês perguntam de novo, por favor. Às vezes a gente não entendeu a conotação. A Leandra coloca um comentário sobre os dicionários, né? Ela cita aqui... Cadê aqui? Desculpa, eu estou voltando aqui. Aqui, ó. SNOMED, CT, MESH, né? É ruim de voltar aqui, olha. Ele volta aqui. SNOMED, MESH, o que é a Ananda, né? Ananda, da enfermagem, o CIP, que são bases de dados, não é? Nós, por exemplo, dentro de algumas pesquisas, nós consideramos sim esse tipo de dicionário, de dado, uma base de dados. Especialmente porque
é uma base de dados que nos ajuda a explicar outros dados. Então nós temos uma base diferenciada porque ela carrega em si o seu valor. Pedir para o pessoal não ficar maximizando aqui, tá? O Connect. Ela carrega em si o seu valor, ele é um valor semântico, ele explica que tipo de utilização deve ser feita com aquele dicionário. E normalmente as bases de dados primários coletados são dados factuais, dados que são registrados por alguém, né? Na sua maioria, e aí esses dados possuem sua explicação, às vezes por uma infraestrutura, uma estrutura da informação, apenas pela estruturação dessa base. Muitas vezes não vem nenhum manual explicando, né, um metadado daquela base de dados. Então, por exemplo, por meio de um dicionário como Ananda ou CIP, a gente consegue traduzir e compreender melhor o significado de dados que possam, porventura, virem de outras bases, né? É isso aí. Então, assim, dependendo da análise. Agora, fazer cruzamento por fazer desse dado com algum indicador, em princípio não significa nada, né? Mas são estruturas bem interessantes nessa era de relacionamento semântico de dados em saúde. Não sei se era isso, Leandra, mas foi o que eu entendi aqui do teu comentário. Bom, a Fabiana pergunta de dados abertos. A pergunta dela: tentei acessar os dados do portal de dados abertos de São Paulo e não consegui compreender os dados fornecidos, pois foi gerada uma planilha Excel, mas sem definição dos dados. Gostaria de uma orientação como devo coletar os dados de forma adequada. Obrigada. A Fabiana, ela tá online ainda, mas eu acho que tá sem a câmera, né? Fabiana, eu acessei, a Prefeitura de São Paulo liberou, acho que tem 2 semanas, o primeiro lote de dados abertos. Eu cheguei a baixar, mas eu fiz como você, eu expandi o dado e eu não fui investigar melhor sobre esses dados. Se você olhar o portal federal de dados abertos, você, junto com o dado agregado, quem deposita é para depositar um manual ou um metadado explicando a semântica do dado que está depositado lá. Tá? Então, esse dado que você baixou, eu não manipulei muito. Pelo que eu entendi, acho que é um dado na ordem de 5 gigabytes, que o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, eles colocaram lá, e boa parte dos dados são referentes a georreferenciamento. São dados georreferenciados, né? Agora, se você estiver falando de algum outro dado da Prefeitura, se puder postar aqui o link, eu agradeço que a gente dá uma olhada aqui e tenta te dar alguma indicação. Mas, realmente, essa dificuldade que você tem é a dificuldade que nós vamos ter ainda por alguns anos com essa iniciativa de dados abertos governamentais, porque os governos ainda estão experimentando formatos de liberação do dado, formato de representação propriamente. O próprio, se vai dar o dado em papel, se dá uma tabela de texto, se dá uma tabela Excel, se dá o dado no formato de banco de dados do tipo SQL. A gente tem participado de algumas discussões com o grupo da W3C, especialmente com a Débora, que trabalha na TI do município de São Paulo, sobre o estabelecimento de alguns padrões, né, para a representação desse dado que vai ser disponibilizado. Isso ainda não existe, não tem esse padrão ainda no Brasil. Tá? Mas eu vi que no portal federal, algumas geradores de dados já têm tentado fixar alguns formatos. Por exemplo, o XML. Com o XML, você tem o dado, você tem o nome do campo, e você, normalmente, no início do XML, você tem um apontamento da onde está o significado de cada campo, né, quando o XML está bem formado. Mas nem tudo lá está em XML, e eu acho que o da Prefeitura não estava. O que eu notei é que a repórter da CBN, que estava entrevistando desculpa, eu não vou me lembrar do nome, mas o rapaz que estava à frente da iniciativa aqui no município de São Paulo, estava questionando ele exatamente essa dificuldade
que ela teve em pegar o dado e compreender o dado para fazer análise, né? É importante ressaltar que o dado aberto nesses formatos, ele não é o nosso caso, mas ele não está pronto para o cidadão. O cidadão consome e vai continuar consumindo sites e reportagens e gráficos e indicadores já analisados e postados nesses formatos. Esse formato é o dado para nós, investigadores, ou quem vai construir aplicações a partir desses dados, e realmente a informação do que representa cada campo nessa base, ela é necessária para nós, né? Mas o formato nunca vai estar tão palatável como é abrir lá um caderno da Ripsa, por exemplo, né? Que é uma leitura mais palatável. Tem algum comentário? Senão eu vou passar. Não, tá. Eu queria comentar, professor, que com relação aos dados governamentais no Brasil, toda e qualquer publicação tem antes um decreto. E nesse decreto eles colocam quais são os campos, qual o tipo daquele campo. Perfeito. Bem lembrado, precisa localizar a portaria, né? É para ter. Não sei se todos têm realmente, né? Mas eu acho que é para ter. Então, deve ter. Sempre que não se publica nada, não se mexe, sem ter uma portaria. Não se cria nenhuma tabela. Se quer uma tabela... Não, então, mas uma coisa assim, eu estou liberando dado, às vezes a portaria é antiga e não com foco em dados abertos, que discrimina que é aquele tipo de dado, perfeito? Por exemplo, aquele do aleitamento, por exemplo. Então, tem lá uma portaria antiga, que descrição do que é o dado que está sendo coletado, mas a hora que ele libera o dado, é aí que tem que ter uma nova portaria, porque existe uma portaria, uma lei federal de dados abertos, né? E o que eu vi no portal federal, que quando eu libero o dado, eu tenho que colocar um arquivo a mais explicando. Então, supostamente, eu não precisaria ir atrás de uma portaria antiga para entender o dado, exato, né? Para facilitar o consumo, né? Mas é bem lembrado o que o Fred falou, precisa tentar ver se tem alguma portaria do município de São Paulo especificando esse primeiro lote de dados abertos aí que foram. Eu acho que vai ser difícil encontrar, Fabiana, porque pelo que eu entendi, eles fizeram um juntado de dados de diferentes formatos e empacotaram tudo e colocaram como primeiro passo da Prefeitura de São Paulo. Mas a gente espera aí que nos próximos anos isso esteja mais automatizado aí para esse consumo do dado, né? Como, por exemplo, metadados já associados. Vou passar aqui, tem uma pergunta do Eduardo antiga, do Meniais, acho que você já respondeu. Quer fazer um comentário? Bom, eu não lembro se foi o Eduardo que perguntou, mas havia uma pergunta que a pessoa escolheu o tema que ele iria colocar no wiki e quais seriam os próximos passos, o tema de análise e quais seriam os próximos passos. Eu aconselho a entrar no wiki, né, nas instruções do wiki. Lá tem o passo a passo de como deve ser elaborado esse wiki. Inclusive, existe um link para um vídeo do YouTube onde nós criamos o passo a passo de como retirar um dado lá do DataSUS e colocar esse dado no Meniais e gerar o gráfico. São até dados sobre incidência do dengue, do mosquito da dengue. Então, a princípio, seria essa a dica, né? Leia, né? Tá bem passo a passo como realizar o exercício. Uma outra pergunta é em relação à configuração do Meniais, né? Muitas pessoas tiveram problemas com o Java. Primeiro, é interessante que vocês atualizem o Java da máquina de vocês. Bom, o ideal seria que vocês removessem versões anteriores do Java e utilizassem, né, a versão atual, que é o Java 7 Update 51. Um outro ponto fundamental, que sem ele a ferramenta não roda,
Eu já disponibilizei um link para os tutores, que é a ativação, é a permissão, né, de rodar o aplicativo Meniais no computador, né, de vocês. Então vocês têm que acessar, quem acessa o Windows, o painel de controle, Java, no item segurança, permitir o site do Meniais, permitir que ele execute no seu computador. Esse é o primeiro ponto. Isso, quem usa Linux também terá que executar este mesmo processo, né, de permissão do Java, de execução do site do Meniais na máquina. Bom, é isso. Quer dizer, o Ivan inclusive está com problema agora, então é só ir lá no iniciar, vai lá no iniciar, no Windows, painel de controle, no Java. O pessoal não está vendo isso, né? Então vou encerrar aqui. Curioso aqui que, coincidentemente, Segurança. eu fui abrir aqui o de Palmas ali, né, os dados, e aí Segurança. eu estou numa máquina aqui, né, Lá em cima, segurança. E eu tenho que configurar aqui também para liberar segurança. O que você sugere? Colocar gerenciar certificados. E adicionar a exceção? E adicionar isso. Não é aí não. É que no meu eu fiz no Linux. Posso abaixar aqui a segurança também. Vamos ver se ele já vai. Restaurar prompt de segurança. O meu lá também já tá feito. Bom, é isso, pessoal. Então, atualizar o Java e liberar o Java no painel de controle, né? A permissão do site do Meniais no painel de controle. Ok? Mas para mim não aparece a opção mínima, só da média para cima, é isso. Para mim também, Eduardo. Lá na minha outra máquina, aqui eu estou usando um Firefox. Lá na minha máquina eu usei o Chrome. Eu vejo... o Windows é o mesmo, desculpa. Eu não lembro como é que eu liberei lá, mas... Deixa eu dar prompt de segurança. Primeiro que eu não sei se está atualizado aqui, né? Não tô lembrando aqui. Se você lembrar aí, veja se porque aí também não rodou, né? Tá bom. Não tem nenhum Java. É estranho, tá com Windows 8. Não veio sem nada, né? O Fábio vai tentar aqui, e pior ainda, ele está com outra máquina Windows 8 aqui, para ver se ele consegue ver onde que é, inclusive no Windows 8. Acho que é feito nas configurações do Java. Então, Tati, eu também abri aqui, mas eu, sei lá, me perdi aqui em tempo real aqui, eu me perdi, não consegui ver. A Aline tem um comentário aqui. Eu trabalho com desastres e tenho muita dificuldade em correlacionar com dados da saúde, enfermidade e mortalidade. É quase impossível a correlação, sendo que cerca de 30% dos municípios entram em situação de emergência todo ano. Como saber as necessidades de saúde para atuar na prevenção, resposta e recuperação sem informação? Pergunto se vocês conhecem alguma base de dados com informações de saúde dos desastres aqui no país ou em outro. Vê se o Fred pode ajudar aí na conversa. A Aline está ouvindo ou ela só está aqui? Está online aqui. Não, está ouvindo, deve estar no streaming. Está no streaming também. Aline, esse é um problema que a gente tem no Brasil. Os dados são retornados com muito tempo depois, o que dificulta você pensar em planejamento. Mas isso deve ao fato de ter uma dificuldade de fechamento dos dados, em termos nacionais, em termos estaduais, porque você depende
da maioria dos municípios repassar as informações para o Estado, repassar as informações para o governo federal para a consolidação dos dados. Então, a dificuldade não está só numa morosidade do governo federal. Então, nós temos um problema desde o governo das prefeituras em repassar essas informações. Sobre bancos de desastre, informações de desastres, eu não tenho essa informação no Brasil. Com relação a outros locais, quem guarda informações bastante atualizadas é o CDC e a Organização Mundial de Saúde. Seria interessante você passear por esses dois locais. Deixa eu só anotar aqui então que foi a Aline, né? A Aline tem um comentário aqui do... Pessoal, se eu perder aqui uma mensagem para trás aqui no bate-papo, por favor, posta de novo, ou... porque às vezes é ruim de pegar a mensagem mais para trás. O Adilton. O que ele está falando aqui? Quando falamos de redes sociais, já imaginamos um local onde diversas pessoas postam o que desejam. Então, como fazer um estudo no meio do caos? Como confiar nas informações? Achei um assunto muito interessante. A gente também acha, Adilton. O que a gente... eu não tenho resposta pronta para você. Mas algumas considerações precisam ser feitas. Primeiro, que é inegável a volúpia das pessoas, não é toda a sociedade ainda, mas de uma boa parte dela, em postar esse tipo de informação, né? Existem comportamentos gerais, como o celular marcando onde eu estou andando, que sites que eu estou pesquisando no dia a dia, quando eu consulto cinema, quando eu faço uma compra num site desses magazines aí grandes, ele já está vendo minhas preferências. Então, o uso geral ela é um fato já usado no mundo corporativo, né? Mas há pessoas que já postam e discutem assuntos relacionados à sua saúde. Então, por exemplo, a pessoa recebe um diagnóstico, ou está querendo emagrecer, ou quer mexer na sua dieta, ou um parente tem algum tipo de problema de saúde, ela quer se instruir. Então, as pessoas começam a localizar discussões na web. Essas discussões, às vezes, acontecem em sites próprios, que a informação está postada, ou em Facebook, ou em Twitter, ou em blogs, né? Então a pessoa vai e começa a consumir, e parte delas começa a responder também, né? Por exemplo, interação medicamentosa. Eu tomo tal remédio com outro, isso me faz mal. Então, e essa volúpia, ela existe, né? A área da saúde é um assunto que vem ganhando, especialmente nos dados que a gente tem da comunidade norte-americana, só vem aumentando a temática saúde nessas redes sociais, né? Não é a maior, assim, mas ela é bem significativa. Agora, tem uma série de problemas, né? Um outro fato é que existe ironia, existe piada. Por exemplo, uma pesquisadora do grupo está analisando 40 milhões de mensagens do Twitter, que a gente coletou aqui do Brasil. O assunto câncer, em 3 semanas de análise, tem um monte de mensagem que é citado palavra relacionada a câncer que não tem a ver com saúde. Ele pode ter a ver com horóscopo, por exemplo, né? Então, esse tipo de redundância ou esse tipo de ambiguidade do significado é um desafio computacional enorme, né? Então, é o que se chama de caos. Então, mas há maneiras, há estratégias de você colocar um padrão nesse caos, você minimizar isso e tentar pelo menos errar menos nessa análise. Agora, é um dado que merece ser olhado, né? Merece ser olhado. E também esse caos diminui quando você tem redes sociais específicas para discutir saúde, né? Então é o propósito da pessoa e o próprio formato da discussão tem a ver com saúde, né? Então, esse tipo de abordagem tem sido experimentada
E há vários sucessos. Por exemplo, o Patients Like Me vale a pena dar uma olhada, né? Há outras situações, outras iniciativas que não deram muito certo. Iniciativa da Google, iniciativa da Microsoft existiram por um tempo e eles enfrentaram algumas dificuldades e são variadas, né? Às vezes, por exemplo, a rede social só ganha força à medida que o meu dado, que é do lado do hospital, ele possa ser agregado para mim, né? Eu posso, ou o meu médico pode ver aquele tipo de discussão que eu estou fazendo. Então, o relacionamento entre dado formal de hospital com dado que eu posto, dado informal, é uma dificuldade que é enfrentada. Então, normalmente as redes, ou elas são abertas ou são fechadas. É difícil o cruzamento. Por exemplo, o Portal do Cidadão lá em Portugal, que está bastante avançado. Portugal tem 10 milhões de habitantes, já tem 1 milhão de habitantes já cadastrados no Portal do Cidadão, e esse 1 milhão já tem seu dado de saúde pública já postado, a saúde privada não, mas a saúde pública sim, já começa a formar pequenas discussões em Facebook e outros sites sobre vantagens e desvantagens do dado que ele tem acesso. O dado é privado, é aquele cidadão, ou um cuidador dele, um familiar dele, ou o seu médico tem acesso de acordo com certas regras de segurança, mas ele começa a discutir as vantagens e utilidades disso, e às vezes até malefícios, em outras redes. Então estou discutindo com o Fábio, olha lá, eu estou com esse indicador, mas abre aí para eu ver seu dado. Então eu libero lá temporariamente para ele ter acesso por 1 hora, por exemplo, meus dados, né? Esse tipo de recurso tem lá. Então, essa mesclagem começou a acontecer entre dado formal e dado informal, e a gente vai ter que enfrentar isso. As pessoas vão fazer essa mistura e os sistemas vão ter que dar conta. Quem faz análise de grandes aglomerados vai ter que ter métrica de entender essas ambiguidades, né? E de entender, inclusive, a identificação do sujeito. Que o Fábio que está postando aqui é o mesmo Fábio que postou numa outra rede social, ou numa rede formal. Então essas dificuldades estão aí, tem gente trabalhando com isso. Também acho interessante. Na nossa parte aqui a gente tem trabalhado com foco no relacionamento semântico de algumas bases, né, o trabalho do Fábio, por exemplo, e o trabalho da Gabriela é fazer análise de sentimento de uma mensagem que é postada no Twitter, ou, por exemplo, poderia ser do Facebook. O que está por trás, né, já é um tipo de medida de ironia, não é um mapeamento completo de ironia, mas você já consegue tentar explicar o sentimento que está por trás daquela mensagem postada, né? Então tem outras pessoas trabalhando com linguística computacional, e eu acho que isso tudo tem que vir para a análise do dado social em saúde. O Eduardo acabou postando aqui, resolvido o problema com MNIs. Né? Autorizei e pronto, obrigado. Eu estava aqui na minha máquina e a máquina que eu estou usando aqui nesse momento não tem o Java atualizado. Mas quando tem o Java atualizado aparece uma opção aí, né, Fábio? Isso aparece uma opção para você liberar o site. Na realidade, essa questão do Java ela veio com o update 51, mas é bem fácil de resolver. Acho que quem tem alguma dúvida de como proceder essa alteração, então eu volto a dizer, os tutores, eles já possuem o passo a passo, o artigo publicado pela IBM, né, de como resolver esse problema. Então os tutores já possuem isso, ou eu vou orientá-los a publicar, né, para todos os polos, em um local que todos vocês consigam acessar. Tá ok? Ivan, tem uma pergunta que eu achei interessante, que ela trabalha com desastres. Acho que foi que o Fred já respondeu. Acabei ficando aqui. Você estava, acho que... Médicos Sem Fronteiras é outra base. Médicos Sem Fronteiras. Médicos Sem Fronteiras, Médecins Sans Frontières, é uma outra base que pode ver também sobre desastres. msf.org. Legal.
Excelente, bem lembrado, Fred. Excelente sugestão. O Eduardo está perguntando aqui, uma pergunta bem pragmática, se o material complementar, tem as teses ali, se a leitura é obrigatória ou apenas desejável. Olha, a gente acha interessante esse material, né? Um é o material do Marcílio, lá de Recife, defendeu em Recife, ele é de Maceió, e o outro é a minha própria tese de livre docência. É óbvio que eu acho interessante, eu diria que é obrigatório, mas não faz parte das obrigações do material do curso, por isso que está em complementar, tá? Eu coloquei lá, mas a gente não vai fazer questionamentos na prova sobre o material, mas é mais para fomentar ideias, né, para vocês, né, são exemplos, né, de atividades de relacionamento de dados. Boa parte dos trabalhos citados lá na tese é de relacionamento, tá? Mas não vai ter uma cobrança específica sobre essa leitura, né? Mas a gente, quando fizer a apresentação do TCC, Eduardo, que polo que você é mesmo? De Florianópolis, então eu vou ver se eu vou para Florianópolis, a gente faz uma chamada oral aí, se você quiser, ou a gente faz um bate-papo aí sobre os trabalhos lá discutidos, tá bom? Aí você dá a sua opinião, tá bem? Mas se não, posta pra gente também, manda pra mim como mensagem do Moodle, e aí depois eu tento compartilhar com o pessoal, né? Infelizmente, eu estava conversando com a Cláudia ontem, o Moodle, às vezes a gente entra num fórum e a gente está vendo uma discussão e a gente apoia aquela discussão, uma opinião que foi dada. Então, às vezes eu tenho que entrar e dizer, concordo, né? É besteira, eu estou gastando uma linha, né, para, sei lá, aumentar o meu quantitativo lá no fórum, mas eu, na verdade, precisava ter só um joinha, curtir essa opinião aí, né, é isso mesmo, concordo com você. Aí, infelizmente, nos materiais também, a gente não tem isso, a gente poderia ter gostei ou não gostei desse material, né, se for o caso, depois eu lanço uma enquete para o pessoal apontar que material que foi mais útil, né, por exemplo. Tá bom? O Plínio aqui coloca, eu vou anotar o Plínio, vou passar a bucha aqui para o Fábio aqui, sobre o Meniais, por favor. O Plínio perguntou se o Meniais ele é tão importante assim para o trabalho. Plínio, nós precisávamos de um ambiente para a visualização de dados, né? Foi uma escolha. A questão da visualização de dados é algo extremamente complicado, existe uma linha de pesquisa que trabalha só com isso. Então, em um ambiente onde nós lidamos com 750 alunos, nós escolhemos o Meniais. Talvez, para algumas pessoas estão tendo dificuldade, outras gostam mais, outras gostam menos, mas foi a nossa escolha. E é uma ferramenta com grande potencial. É suportada por uma grande empresa, que é a IBM, e muito usada. Ao redor do mundo, as pessoas utilizam, publicam os seus dados. A ideia é que os dados publicados no Meniais, tanto que tudo que nós estamos desenvolvendo no Meniais, ele está público. Então qualquer pessoa, qualquer análise realizada pelos alunos da UAB estará disponível para todas as pessoas do mundo. Acho que isso também é algo louvável. Quer dizer, a sua análise da sua região de Pindorama, lá do sul, do norte e nordeste, ela estará disponível e pode chamar a atenção de uma outra pessoa, no Brasil e fora do Brasil. Ok? Bem lembrado. Quando a gente escolheu essa ferramenta, ela já existe há algum tempo, é uma brasileira, né, a Fernanda Viegas, né, Viegas, que montou lá com o pessoal da IBM, virou um produto, inclusive, mas claro, outras ferramentas de visualização, a gente usa diversas aqui. Mas essa questão de deixar o dado público foi um dos pontos que a gente escolheu também, e porque a gente achou que boa parte não conhecia essa ferramenta, né? Então por isso que não fomos para o Tabnet ou para um Excel da vida, para poder fazer para variar um pouco, né? Queria comentar aqui, antes que alguém pergunte aí,
Coincidentemente, hoje eu estou de verde, é que a câmera tá, às vezes não pega bem, eu estou de verde, o Fábio está de verde, e no dia que a gente foi fazer a gravação a gente estava de verde também, mas eu juro para vocês que é coincidência. Não é uniforme, não é uniforme. Hoje eu estou com camisa de gola, aqui está verde, o Fábio também, mas é uma coincidência, a gente não combinou. Se tivesse combinado, o Fred estaria de verde também, mas ele errou a cor hoje e veio de laranja aqui, tá? Mas não é uniforme, tá bom? Olha lá, a Renata já tinha pensado nisso, eu sabia que alguém ia pensar. O Eduardo está comentando sobre o uso do Facebook, né? A questão de avaliar a participação no Facebook, o problema é o seguinte, o meu grupo de pesquisa trabalha com dados de Facebook e de Twitter, mas a gente não tem uma automação ainda, a UAB não tem essa automação aqui, o Moodle não tem uma ferramenta para isso, então a gente teria que ter investigado antes alguma ferramenta que possibilitasse facilitar para os avaliadores a contabilizar o acesso e conteúdo, que é o que os tutores fazem hoje no Moodle. Então, se a gente tivesse uma avaliação no Moodle, hoje o nosso tutor teria que entrar manualmente e ele fazer o acompanhamento manual. Não é nada absurdo, mas a gente não estabeleceu isso no plano pedagógico dessa edição. Eu acho que a 4ª edição que vai rolar o ano que vem, vai ser inevitável a gente ter um acompanhamento automatizado do Facebook, entendeu? E aí a gente tem um professor, colega, que inclusive é professor também da UAB, que está investigando essas ferramentas de conexão do Moodle com o Facebook. Então essas ferramentas foram lançadas no final do ano passado, a gente começou a olhar, mas ainda não tem uma maturidade suficiente que nos deu segurança de usá-las, tá? Mas sem dúvida, a tua opinião está correta, né? Que a agilidade da ferramenta, eu, por exemplo, não gosto da escrita simultânea que tem no documento online do Moodle e gosto muito do Google Drive, né? Para escrever N mãos. Eu, como orientador de TCC, vou usar isto. Mas dentro das atividades regulares do curso, a gente tem que usar ferramentas que a gente tem associado ao Moodle ou que a gente tem alguma automação facilitada. O documento online do Moodle tem pepino, né? Mas assim, a gente vai lançando mão do que tem, e pelo menos acho bacana que os alunos tenham lá o grupo. A gente até criou uma página, mas a gente infelizmente não criou como grupo, aí o pessoal criou um grupo lá, eu acho até que eu estou associado, eu acho bacana, acho que toda forma de interação vale, né? Parafraseando o Caetano dizia toda forma de amor vale a pena, né? Então, algum poeta disse isso, então acho que tá valendo a pena. Mas a avaliação é só uma parte formal do curso, né? Não é um curso de graduação, é um curso de especialização. O alunado é maduro o suficiente para usar as ferramentas que acharem mais convenientes para interagirem, né? E no final das contas, a disciplina tem o seu método de avaliação, elas são todas iguais e tem a prova final, mas é só um pedaço da experiência que o alunado tem ao fazer especialização. Então é obrigado criar conta do Facebook? Não é obrigado. Isso não faz parte da avaliação formal do curso. Mas é estimulante, sem dúvida, participar das discussões que os alunos fazem lá no Facebook, tá? Sim, concordo. Vamos avaliar novas ferramentas aí para a 4ª edição. Essa edição, infelizmente, o LinkedIn também ficou de fora. Tá? Temos mais aqui, eu anotei o Plínio. Plínio tinha... Acho que já foi, né? Do Plínio. A disciplina é muito interessante, Abrani, mas é preciso foco para saber sobre o que será cobrado nas provas. Sim, de uma certa maneira, o material didático ele tem os grandes eixos, tá? Certo? A prova, ela se baseia nesses grandes eixos e no material didático daquele PDF que está colocado, ok? É isso que as questões já foram montadas, já foram elaboradas, e elas quando tem a atividade do Wiki,
tem atividade dos dois fóruns, eles só fomentam discussão que também não fogem da temática que está apresentada naquele PDF. Tá bom? O material complementar ou discussões à parte são excitantes, mas não constam da prova formal. Eu não anotei aqui mais nenhuma outra dúvida. De quem? Em relação à segurança... Então, o Cristiano pergunta em relação à segurança de bases de dados, né, no que diz respeito a backups. A base de dados não corre o risco de haver uma infecção e perder tudo? Acho que você está querendo falar que nós devemos realizar backups de bancos de dados para que, num eventual problema, queda de energia, uma eventual ação dentro do banco de dados, você possa perder seus dados e ter alguma forma de recuperá-los. Sim, sempre devemos ter backups, né? Acho que dos nossos dados. Até hoje as empresas, empresas que trabalham com data centers, elas possuem 2 data centers. Inclusive os data centers não estão muitas vezes nem na mesma cidade, estão em cidades diferentes, exatamente para ter um sistema de backup eficiente. A prova de tragédias. A prova de tragédias, é aquela velha história. Nunca colocar o grupo de diretores da sua empresa dentro do mesmo avião. Com backup é a mesma coisa. Eu vou fazer um comentário sobre backup, eu não sei se era... Desculpa se eu estiver tangenciando um pouco, Cristiano, mas eu já vivenciei o fato de estar trabalhando com backups, inclusive incrementais, né? Existem algumas estratégias de backup. Uma delas é você faz uma cópia e acabou, está feito a cópia, né? A outra é você faz uma cópia frequentemente. Por exemplo, todo dia, no final do dia, você faz uma cópia completa dos seus dados. Uma terceira estratégia é você, a cada dia que passa, você só faz backup daquilo que foi alterado do dia anterior, né? Eu ainda tenho tudo quanto é tipo de backup, mas o que me salva a pele, no caso dos backups dos dados de pesquisa, é a gente guardar cópias completas. Eu fico com receio do incremental, ele é econômico, porque cada dia que passa você só guarda a modificação. No entanto, no nosso caso, que às vezes é um indicador, um governo vai liberar um dado, aquele dado está consolidado, não tem mais o que alterar. Mas no nosso caso de pesquisa, às vezes tem alteração. E aí a gente guarda os dados completos, às vezes diariamente, e eu guardo por os últimos 30 dias ou 60 dias. Porque às vezes a gente faz uma ação, ou um dado é, como você diz, infectado, tem algum tipo de invasão, tem algum problema, e eu corrompo o dado e eu demoro para perceber isso. Então eu estou guardando backup de dados que já estão corrompidos. E aí, quando eu tenho diferentes épocas de backup, eu tenho a chance de recuperar o dado ainda não corrompido. Isso já aconteceu comigo, e foi o histórico de backups que me salvou a pele. Mas era um dado que tinha pouca alteração ao longo do tempo. Então, um dado de 1 mês atrás, de 2 meses, ele era válido ainda para mim, né? Mas então você tem que ver diferentes estratégias para o tipo de dado que você precisa backupear. Tá? Se é um dado, por exemplo, quando a gente tem backup do MESH, do DEX, desses dicionários médicos, a gente faz um backup por ano, a cada 2 vezes por ano. Por quê? Esse dicionário não muda. Ou quando muda, tem um update a cada 2 anos, 3 anos. Então não tem necessidade de ter backups frequentes, tá? Não sei se não era isso que você queria que a gente discutisse, por favor, recoloque aqui para a gente. Eu vou passar aqui. Quando o professor estava falando, eu localizei um artigo falando sobre as lições aprendidas para planejamento de desastres, considerando o 11 de setembro de 2001. Um artigo interessante aqui que talvez a gente pudesse disponibilizar para os alunos. Excelente, excelente. Você me passa, eu ponho no material complementar lá,
não é específico de saúde, é para guarda dos dados, né? Guarda de dados. Legal. Excelente. Vou responder aqui a Denise. A Denise está colocando o uso de bases de dados. O pessoal está com vergonha aí, está tímido de ligar a câmera e microfone. Acho que foi a Renata, né, que ligou. O pessoal que está no Connect aqui pode ligar a câmera, gente, viu? E o microfone, a interação fica mais legal. Fica aqui um monólogo nosso aqui para com vocês. Então a Denise colocou: o uso de bases de dados certamente é uma ótima escolha para um trabalho de TCC. Nesse caso, quando podemos começar a escolher os orientadores? A Denise falou que vai refazer a maquiagem lá para ligar a câmera. Denise, o TCC, a gente tem uma reunião hoje com os professores, né? A gente está tendo uma mudança de coordenação dos TCCs. Eu estou assumindo a coordenação junto com a Cláudia, né? Que a gente tinha uma terceira pessoa. E aí a gente já tem as regras. O manual do aluno, ele já foi revisado. E eu acho que só o pedaço do TCC, que é um pedaço curto, uma explicação curta, grandes regras, eu revisei tem umas 2 semanas, e a gente deve liberar ainda essa semana o manual do aluno revisado, tá? O que a gente deve fazer, o TCC formalmente é lá para o final, mas a gente vai antecipar. E a gente agora, em março, já deve liberar toda uma série de procedimentos para o TCC, né, para que inclusive haja escolha dos orientadores, e provavelmente a partir de abril vocês já vão conseguir já começar o processo de TCC, tá bem? Esse processo não foi adiantado mais ainda, porque a lista de orientadores é uma lista diferente da dos professores. Correto? Nós temos 13 professores, e de TCC a gente deve ter uns 30, 40 orientadores de TCC. Então todos os professores serão orientadores de TCC, mais um rol de convidados, né, que vão atuar especificamente como orientador de TCC. Então, como essa lista ainda está sendo formada, e a gente tem que seguir aqui um trâmite burocrático da UAB, por isso que não foi aberto ainda o processo. Sem querer, parece que alguns alunos entraram lá numa ferramenta em PHP que eu criei, para um tipo de um leilão, mas a gente vai, se possível, liberar para os alunos poderem escolher pelo menos um tema, perfeito? Se não puder escolher o orientador, qual é o tema de TCC? Então, fazer alguma coisa escolhida pelo aluno e alguma coisa escolhida pelo orientador, tá? Para não ser uma coisa totalmente aleatória, que aí você cai na mão de um orientador que não trabalha com os temas que você tem interesse. Tá? Então, esse processo já foi desenhado em dezembro e a gente só está refinando ele e deve abrir para vocês em março. Tá? É o nosso desejo e obrigado pela pergunta, pode continuar pressionando. A gente vai tentar atender o mais breve possível a questão dos TCCs. A questão de ser individual ou em grupo, a gente havia discutido, mas eu acho que a gente não pode fazer em grupo. A documentação da CAPES exige que seja individual. Tá? O que alguns orientadores já fizeram nas outras 2 edições é ter, por exemplo, 2 ou 3 alunos de diferentes polos trabalhando na mesma temática e eles trocam figurinha. Tá? Então, isso é uma estratégia que o orientador pode fazer, mas a entrega é individual. Tá bem? Mas já é um facilitador. Então, foi falado no encontro presencial, acho que das duplinhas, mas a gente ainda não conseguiu ter um parecer se a gente pode, não vai ter problemas com isso lá no final. Tá bem? Diga, tem mais alguma pergunta aí? Tem alguma aqui? Não. Então eu vou continuar vendo aqui. Uso de...
alguns temas que ainda não foram abordados na disciplina. Alguma indicação de temas preliminares? Será que o tema que deseja é pertinente? Não entendi, eu acho que você está falando do TCC. Temas no curso como um todo, né? Sim, nós vamos ter uma lista completa de temas que os orientadores vão oferecer como orientação, independente de se já ter tido aula ou não, ou um tema, não precisa ser um tema formal do curso, mas o tema, obviamente, é relacionado à informática em saúde. Tá? Esse rol vai começar a ser composto hoje, de temas. Tá bem? Ainda tem a Maria José, dificuldades para visualizar o gráfico no Meniais. Você vai fazer o Fábio vai oferecer aí no próprio chat, Maria José, a indicação do material do Meniais para facilitar para você, tá bem? Veja se é suficiente, acho que ele já respondeu, mas não tem problema, ele vai postar novamente. O Eduardo sugere que os fóruns tenham uma participação maior do tutor, pontuando alguns tópicos da discussão e redirecionando-a. A gente mesmo, Eduardo, a gente se mobilizou para participar mais, mas a verdade é que é muita discussão, infelizmente. Então o tutor realmente... Ou felizmente, foi como o Fábio falou aqui, felizmente é muita discussão, né? Então o tutor ele precisa fazer uma entrada mais incisiva e focada, como você está colocando, né? A gente pede isso, a gente tenta acompanhar, a gente tem uma coordenação de tutor que fica atento a isso. Se houver, no caso da disciplina de base de dados, se houver algum alerta que precisa ser dado, Eduardo, eu agradeço se mandar mensagem direta para mim, né? Assim como eu já falei para outros alunos que me acionaram, me acionem diretamente, ou o Fábio, que a gente aí faz uma participação em cima daquilo que está sendo apontado, a gente faz a nossa avaliação e a gente participa de um fórum mais especificamente, tá? Mas desculpa se a gente perdeu a atenção de alguma discussão que já tenha passado, mas pode nos acionar que a gente tenta colaborar diretamente, tá bem? Aí tem alguns elogios aqui para a tutora Érica aqui. Bom, mais alguma dúvida? Nós já estamos nas 11h30, né? Estamos nos aproximando aí no horário de finalização. Vamos ver se alguém quer aproveitar essa interação nossa. Senão a gente vai fazendo comentários aqui gerais. Aqui na discussão do fórum, às vezes conversa de surdo mudo. Eu só achei uma pena que o pessoal não acionou câmera e microfone, então a interação, nós estamos aqui surdos, né? Assim, a gente não ouve vocês, só lê vocês, né? Olha lá, você é o Fábio Oliveira Teixeira? Você é o próprio. É o famoso Fábio Teixeira. Tem dois Fábios Oliveira Teixeira no Lattes, você já viu? Tem um homônimo seu. O hormônio seu. Sim, Maria José, eu sou o Fábio Oliveira Teixeira e agora eu fiquei assustado com essa pergunta. Pessoal, acho que está caminhando para o fim do nosso debate. Eu gostaria só de agradecer a todos que participaram. E que acho que o professor Ivan, logo quando eu comecei a estudar com o professor Ivan, ele falou que
ele só passava coisas, tarefas difíceis para quem ele acreditava, né? Então, eu acho que o pessoal falou que algumas pessoas, olha, estou tendo dificuldades, então talvez, quer dizer, o professor elaborou esse material, né, com um grau de dificuldade bacana, não vou falar de difícil, bacana, porque realmente ele confia nas pessoas e no nível das pessoas que estão cursando essa especialização. Então, nós, assim, eu como tutor de conteúdo, espero o máximo de vocês. Então, outra frase do professor Ivan, né, esperamos que vocês nos surpreendam. É isso que nós esperamos. Mas muito obrigado mesmo, está sendo um prazer trabalhar com vocês. Já comento, Denise, eu vou passar aqui pro Fred. Eu vi ali? Não, mas quer falar uma fala final aí? Não, só que a gente está à disposição, eu acompanhando mais de perto o Polo 10A, sou tutor do Polo 10A, e não vou falar agora que é esse tema do professor Ivan, até porque eu trabalho mais perto com ele, e eu gosto de estatística, gosto de trabalhar com banco de dados, principalmente na área da saúde. E a cada instante a gente tem novos desafios. A todo instante está sendo colocado para a gente como solucionar esse ou aquele problema, agora mesmo, trabalhando com interoperabilidade de dados. Como pensar em agregar dados da saúde no Brasil inteiro e fazer com que o Ministério consiga um planejamento mais adequado. E a gente pensa em Ministério da Saúde, mas não só o Ministério da Saúde, mas a Prefeitura mesmo, consiga antever catástrofes e nessa antecipação não permitir que o cidadão corra riscos como ocorre lá em Teresópolis, em Petrópolis e em vários outros locais no Brasil inteiro. Então, isso é o nosso desafio com o uso desse banco de dados. Que as pessoas registrem também adequadamente, para a gente ter dados limpos. Mas ao longo do curso vocês vão ter outras disciplinas também bastante instigantes, que é interessante vocês buscarem esse contato com os tutores, com os professores e apertar ao máximo, para que vocês recebam o melhor conteúdo possível para a formação de vocês. Obrigado, Fred. Obrigado, Fábio. Vou responder aqui algumas colocações e faço um encerramento aqui. Tem gente ainda entrando aqui na sala. Pronto, já liberei a câmera. Falando da iniciativa, a gente, se for possível, vamos dar uma olhada, se for possível, a gente oferece mais um plantão de dúvidas antes da prova, né? A gente vai vendo de acordo com o que, inclusive, os tutores vão colocando para nós, né, necessidade. A gente não fez semana passada, porque a gente achou que ainda era cedo. E na semana que vem a gente achou que seria tarde, porque boa parte das dúvidas seriam sobre o uso do BNAES, né? Mas se for possível a gente faz uma nova, tá bem? Vamos acompanhando aí a temperatura que os tutores vão colocando para nós, né? Eles estão sempre em contato com a gente, tá bem? Outra coisa, se essa dinâmica é usada para TCC. O orientador ele tem uma liberdade de interação com o alunado, com seus orientados, né? A gente, diferente das outras duas edições, nós vamos ter alguns passos ao longo dos meses, alguns entregáveis. Então, esses entregáveis, eles são a parte formal da entrega do TCC. Agora, a interação, ela é livre de acordo com cada orientador. Tem orientador que vai fazer bate-papo desse tipo. Tá? Tem orientador que vai preferir só por e-mail, e aí paciência, né? Tem a estratégia de cada um buscando o melhor resultado para o TCC. Sobre o QBIS, eu tive uma notícia ontem, mas parece que não vai ser mais no Rio esse ano. Eu não sei se é formal o que eu ouvi, deve ser aqui próximo de São Paulo. Então está tendo uma mudança na sociedade sobre
Estou mudando aqui a câmera. Sobre o QBIS, tá? Desse ano. Agora, então fiquem atentos no site da sociedade. O que é importante lembrar que em agosto de 2015 nós teremos o Medinfo, que é o maior congresso, o Congresso Mundial de Informática em Saúde, né, que congrega aí vários países, né? O AMIA, que é um congresso norte-americano, é bem interessante, a gente costuma participar e é muito bacana, mas o Medinfo, que foi agora em Copenhague em 2013, foi em julho, eu estive lá, e a professora Cláudia, né, você teve no AMIA, né? A professora Cláudia esteve lá também, eu fui levar os trabalhos aqui dos alunos, é um evento realmente que vale a pena participar, tá? E vai ser em São Paulo, em 2015. Então, o que nós já estamos planejando, né, é nosso desejo, né, meu e da Cláudia, que os trabalhos de TCC sejam submetidos, talvez para o QBIS desse ano, como foi feito já na segunda edição, mesmo que o congresso aconteça antes do término da especialização, que ele seja submetido a alguma versão dele para o congresso, e no caso do Medinfo, a submissão deve ser lá para janeiro, fevereiro, o prazo final. Então, a especialização já vai ter encerrado, e a gente acha que vale muito a pena que esses trabalhos sejam submetidos para o Medinfo. Então, aqueles que não postarem para o QBIS 2014, que vão postar para o Medinfo, que o Brasil, o QBIS vai estar participando, o PEP vai estar participando do Medinfo em massa. Vamos dominar lá o Medinfo, né? Então, acho que vale muito a pena. A gente vai ter menos investimento, né? Porque não precisa ir para outro país, vai ser aqui em São Paulo. Então, o custo deve ser menor, né? Para a participação. Então, o nosso foco do TCC não é apenas que vocês entreguem um trabalho para constar que entregaram o trabalho, que finalizou o curso. A gente está focando em publicação. Inclusive, há uma possibilidade de que os trabalhos sejam eleitos para uma edição especial da Journal of Health Informatics, que é a revista que nós temos, que é indexada, a revista da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Então, nosso esforço, inclusive no formato, nos entregáveis, miram isso, miram a produtividade de vocês na comunidade de informática em saúde, tá bem? Então, por isso que alguns formatos de TCC foram excluídos, porque eles não teriam espaço de publicação nem no evento e nem na revista, tá? Então, por isso a demora, inclusive, de fazer os anúncios mais específicos para vocês, tá? Então, para encerrar, que já deu aqui, está dando 11h40, eu agradeço o interesse e a disponibilidade de vocês de participarem. Né, pedimos desculpas aí pelas limitações tecnológicas ou mesmo limitações de compreensão que a gente porventura tenha tido, né? Não compreender uma pergunta. Eu tenho tentado responder, as pessoas me mandam questionamentos internos lá pelo Moodle diretamente, eu tento responder. Quando eu não sei responder, eu procuro alguém que possa ajudar na discussão. Tá? Mas é que a gente tá feliz com a participação de vocês, a gente espera que os desafios tenham sido aceitos, né? E a gente realmente colocou um nível assim, a gente acredita, né, na participação de vocês e que as nossas escolhas tenham sido úteis, né? Que forneçam utilidade aí para vocês ao longo do curso aí de especialização e também para a atividade diária de vocês. A gente tem alunado que é da área de tecnologia, alunado que é da saúde, mas para nós não interessa. Para nós a visão que nós temos é que todos vocês são informatas em saúde, são investigadores do dado da saúde. Então foi esse o nosso foco ao formar essa disciplina, tá bem? Então agradeço a participação de vocês, agradeço a disponibilidade do Fábio em estar aqui, em colaborar com as respostas, e a do Frederico também. Muito obrigado. E ficamos então vamos desconectar aqui. Como eu disse, o bate-papo, agora eu fiquei um pouco preocupado, não sei se é possível as pessoas depois acessarem o que foi conversado, porque eu mesmo dei time out, eu precisei entrar, eu
eu perdi, né? Então a gente vai ver como ficam essas mensagens, mas toda a conversa aqui está gravada, e aí a equipe técnica aqui, agradeço ao Henrique, né? Ao Felipe, né? Agradeço aqui a Tatiana também, que está num outro ponto aqui de conexão, pelo apoio que eles nos deram. A gente agendou meio que rapidinho aqui, fez uma armação, né? Aqui na sala de telemedicina da Unifesp, da qual eu ajudei a montar aqui tudo, mas eu participo pouco atualmente. E então essa filmagem, essa gravação gerou um arquivo flash, que depois do streaming a gente pega a URL e disponibiliza lá para vocês, no Moodle. Tá bem? Então as pessoas vão poder assistir e ver os comentários que nós fizemos aqui. Tá bem? Então um obrigado e um bom trabalho aí, um bom dia de trabalho para todos. Já parou de gravar aqui, mas faltou só aquela musiquinha do final do Jornal Nacional. Aí fica tirando o microfone, né? O Jornal Sensacionalista aqui é bacana. Não grava não. Sensacionalista é legal, porque eles ficam brincando, fazendo exercício, dançando. Você já viu, né? É do Multishow, Jornal Sensacionalista. Os caras acabam o jornal e ficam jogando baralho e batendo papo. Atirei o pau no gato, assim, né? Tá bom, obrigado, pessoal. Obrigado, viu, Henrique? Valeu.